Som. Meus irmãos queridos, boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? O pastor disse que eu posso ficar bem à vontade, então eu vou gastar aqui uns 10 segundos dando uma boa olhada na cara de vocês, porque vocês começaram por aqui. Gostei do meu parceiro ali, amém. Isso aqui eu já conheço faz 50 anos, amém, amém. Casal querido ali, muito bom. Amém, gente? Graças a Deus. Mais um querido ali, mais um careca que eu me identifico. Oh, satisfação, gente. Satisfação estar aqui. Agradeço a Deus essa oportunidade. Minha missão é falar a respeito de uma das matérias do Rema, que é fruto do Espírito. Eu acredito que alguns aqui não fizeram, não é, essa escola Rema. E existe alguns mandamentos divinos, gente, sobre adquirir conhecimento, sabe? O cristão precisa adquirir conhecimento. É uma coisa que, no início da nossa fé, isso não está muito claro, mas adquirir conhecimento é algo que você precisa investir tempo e também o seu dinheiro. O texto de Provérbios 4, versículo 7, Salomão diz assim: adquire conhecimento, com tudo o que você possui, adquire entendimento, ok? Cristãos com sabedoria, entendimento espiritual, aquilo que a Bíblia chama de conhecimento. É conhecimento teórico, gente, conhecimento histórico, conhecimento de fatos também, mas não é só isso. Conhecimento de relacionamento com Deus, conhecimento de ouvir, de ser sensível à voz do Espírito Santo. Tudo isso faz parte da nossa vida e da nossa nova natureza em Cristo, ok? Eu vou dizer, gente, quando nós nos convertemos, talvez você não perceba, mas parece que no nosso DNA de cristãos vem esse desejo de conhecer ao Senhor. Desde criancinha eu queria saber tudo sobre a Bíblia. O cristão gosta muito de Bíblia. Vocês gostam de ganhar a Bíblia, gente? Eu amo uma biblinha nova, cheirinho de aquele papel, aquela capa preta, né? Pastor, amigo meu, ele mandou uma boa. Assim, as pessoas não se preocupam, elas se preocupam mais com as paredes pretas da igreja. A Bíblia sempre teve a capa preta e ninguém nunca fez um barulhinho por conta disso, né? Só um parênteses. Ok, gente? Eu amo as escrituras, gente. Eu amo a Bíblia, meu Deus do céu. Desde pequeno, aquela primeira Bíblia que meu papai me deu, que meu cachorro chamado Top comeu, rasgou inteirinha, eu me lembro. Amo bem a Bíblia, gente. Eu sei que vocês gostam também, e é o melhor presente no final do ano. Bíblia nunca é demais, ok? Vocês já perceberam? Vocês jogam fora a Bíblia velha? Ninguém faz isso. Crente legítimo, raiz, não faz isso. Nós gastamos ela cheia de mofo, não tem problema, ok? Graças a Deus. Amém? Então estou aqui, gente, para falar um pouquinho a respeito do fruto do Espírito, numa das matérias do Rema. Todas as 24 matérias do Rema são fundamentais. Sabe quando você vai, você visita um médico, não é dermatologista, um médico que faz, nutricionista, não é? Ele faz uns exames em você e diz: você precisa dessa dieta, você precisa de verduras, carboidratos. O Rema tem todas as vitaminas que você vai precisar, ok? Tem até a história da igreja, escatologia, que é uma das matérias mais fundamentais que a igreja precisa recuperar. Estou falando muito sobre escatologia esses dias. Desejo e a expectativa do retorno de Cristo. Quem tem? Eu, Marcelo, eu amo, ai, como eu espero o retorno de Cristo. Parece que nós sempre saímos com essa declaração, mas eu sempre me pergunto se há sinceridade nisso, não é, gente? Nós somos a noiva de Cristo, gente, então, que noiva que não tem expectativa do retorno do noivo, hein, gente? Não é verdade? Parece que nós deveríamos viver com essa expectativa de que Cristo vai voltar. Enquanto Ele não vem, ok? Até que Ele venha, nós vamos crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Amém, gente? Nós precisamos nos apresentar para esse noivo bonito, não é? Com aquela roupa branca, excelente, cheios de frutos de justiça. Para mim, depois de tantos anos servindo ao Senhor, parece que uma das maiores vergonhas para mim seria me apresentar perante o Senhor, não levando absolutamente fruto nenhum. Não levando dote nenhum ao Senhor, trabalho nenhum pelo qual eu provo que eu amo ao Senhor. Texto lá de João 14,
João manda essa, na verdade Jesus dizendo, não é? Escrito lá em João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, é este que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também vou amá-lo e vou me manifestar a Ele. Ok? Amar ao Senhor, produzir bons frutos. Um cristão, um cristão de fato, um cristão relevante. Não um cristianismo apagado, um cristianismo que não é 007, que ninguém sabe, um cristianismo que é mais uma religião que você adotou. Isto não é novo nascimento. Novo nascimento é a vida de Deus fluindo da sua vida. Os outros vão perceber e vão dizer: meu Deus, você é cristão. Somente cristão agiria assim. Eu quero perguntar se isso já aconteceu contigo. Comigo já me aconteceu, foi uma surpresa eu ser identificados por frutos de Deus pelos quais estavam na minha vida. Não foi por declarações, não foi alguém me perguntou: você é crente? Eu disse: sim, sou. Por frutos dos quais eu, no momento preciso, no momento ideal, no momento em que me foi requerido, eu manifestei algum determinado fruto do Espírito, e a pessoa falou: somente cristão fazem isso. Eu me surpreendi, gente, e o nosso assunto é frutos do Espírito, ok? Eu quero que você dê uma boa olhada, sem falar nada para o seu irmão, diga, olhando nos olhos dele, veja se ele manifesta algum tipo de fruto do Espírito, ou simplesmente está mais ou menos aquele cristão insosso. Ok, gente? O texto nosso hoje, gente, dos quais nós vamos nos basear é... Deixa eu só ter uma ideia do tempo. Ele é regressivo, não é? Ok, tá bom. Então, é Gálatas 5:1, você não precisa abrir. Deixa eu indicar aqui no Gálatas 5, versículo 22 e 23. O texto diz, eu quero destacar aqui na nossa introdução esse texto para falar a respeito desse assunto, fruto do Espírito, que, como eu já disse, é uma das matérias do Rema. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, eu olho para mim e fico perguntando: Marcelo, quais desses frutos têm se destacado na sua vida? Todos precisam se destacar na sua vida. Não dá para você escolher nenhum dos aqui, ok? E de cara ele diz: fruto do Espírito é amor. Amor bíblico, gente, é o amor que é destacado com uma palavra grega chamada ágape. Você já deve ter ouvido isso. Quando a Bíblia fala a respeito do amor do tipo de Deus, quando a Bíblia relaciona Deus com o amor, quando a Bíblia fala a respeito de amor cristão, ela usa a expressão ágape. E qual é o destaque disso, Marcelo? O destaque é que ágape é um amor sacrificial. Ou seja, é um amor que sempre vai doar. Nunca espera receber, sempre doar. Esse é o ágape, que é o fruto do Espírito. É o ágape, que é o amor do tipo de Deus. Deus amou o mundo, deu seu Filho. Amor, Deus amou com ágape. Ágape tem que estar em todos os nossos relacionamentos com Deus. Amar ao Senhor sem esperar alguma coisa, claro que Ele há de nos recompensar, mas no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos envolvimentos, nós temos que preservar e cultivar, acima de tudo, amor ágape, que é a maior identificação de um cristão. Se você é cristão, se julga ser, e o ágape não é uma realidade para você, o ágape não é uma prioridade para você, está perdendo tempo, meu irmão. Está perdendo tempo, talvez vá até o inferno, que é uma das piores realidades, piores destinos que o homem pode ter na igreja, achando-se salvo e zero fruto de amor. Eu quero ensinar o ágape para vocês hoje um pouquinho, ok? Recentemente eu preguei na nossa igreja, no Verbo da Vida Vila Matilde, sobre o ágape, e eu lembrei de uma carta que um dos grandes pastores que eu conheci, David Robertson, conheceu o pastor David Robertson?
David Robertson, ele produziu umas cartas. Ele é uma pastora americana, já morreu, coisa de 5, 6 anos. E ele sempre mandava umas cartas para o Brasil, um determinado ministério aqui traduzia as cartas, você poderia receber no seu endereço. Então eu tinha nas minhas agendas várias frases de David Robertson. E quando eu fui incumbido de pregar sobre o amor ágape, eu lembrei de uma das cartas de David Robertson, busquei lá na minha agenda que eu tinha escrito e achei. E amor, segundo David Robertson, esta é a palavra mais genuinamente cristã. É fé. Bom, eu vou dizer fé não. Sabe por quê? Fé também tem uma certa relação com crer. E Deus disse, você crê? Sim, eu creio. Eu falo assim, o diabo também. Então, não é só crer ou ter fé que identifica o cristianismo. O cristianismo é identificado por amor. Bem-vindo ao reino de Deus. Ok, gente? Ninguém colocou uma adaga no seu coração, dizendo, aceita Jesus, senão você morre. Você aceitou esta participar do reino de Deus através da fé em Cristo. Então, amor é uma ferramenta genuinamente cristã, não é opcional. O irmão David Robertson escreve o seguinte: se uma pessoa faz da jornada da sua vida, decidir que a jornada da sua vida será aprender sobre o amor de Deus. Repetir, se uma pessoa faz da jornada da sua vida o caminho para aprender sobre o amor de Deus, aquilo que os cristãos têm buscado preencher no íntimo, mas não sabem como encontrar, a estas pessoas que fazem a jornada da sua vida aprender sobre o amor de Deus, o Senhor irá preencher todos os vazios. Ou seja, para as pessoas que fazem da jornada da sua vida, decidir-se a andar em amor. Diz que os vazios que existem na sua vida, nos relacionamentos, nas frustrações dos projetos, eu posso chutar aqui com toda certeza que há frustrações do coração de todo ser humano, coisas que não alcançou, pecados que fez, impossibilidades. Se você fizer da jornada da sua vida, buscar aprender sobre o amor de Deus, todas as coisas que você nunca vai preencher de outra forma, será preenchido pelo próprio Senhor. Ele diz, esse vazio que existe na sua alma é um espaço que somente Deus pode preencher. Relacionamentos humanos? Nenhum. Eu era jovem, queria casar com Dona Thelma, achei que encontrei a mulher da minha vida, era tudo que eu podia esperar. Joguei todas as minhas frustrações de garoto, sabe? As minhas expectativas naquele relacionamento. E Thelma, de coração, é a mulher da minha vida. Mas ainda existiam espaços vazios no meu coração que eu acabei transferindo para ela. Então, se alguém faz esses espaços vazios, se você insiste em andar em amor, todos estes caminhos, estes vazios na sua vida serão preenchidos. O que eu preciso fazer, Marcelo? Decida-se andar em amor. Faça esse teste. Todos os seus relacionamentos com amor, respeito e amor. Com as pessoas de maior distinção, com as pessoas de menor distinção, com as pessoas conhecidas, com as pessoas desconhecidas, e o grande desafio com aquelas pessoas que nos ofendem, ok? E se nos ofendem, às vezes é algo que provocamos, é algo pelo qual nós agimos. Decida-se a andar em amor, gente. E eu vou dizer que neste ano especificamente, e eu já tenho bastante tempo de cristão, decidir andar em amor em situações difíceis de relacionamento nas igrejas foi restaurador na minha alma. Eu falei, meu Deus, eu devia ter tomado o caminho do amor antes. Todos os cristãos serão reconhecidos por andar em amor, ok? A igreja precisa manter essa mensagem do amor com bastante vigor. Ela precisa estar verdinha no nosso coração. Isso precisa estar sempre ressoando. Isso é assunto de gabinete. Andar em amor, perdoar, ok? Caminha assim, perca
mas ande em amor, tá bom? Por que amor é tão fundamental na identificação do cristianismo? Porque, gente, primeiro, amor é parte fundamental da doutrina de Cristo. Olha só, a última mensagem de Jesus para os seus discípulos, lá em Mateus 28, ok? Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aí ele diz: batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí ele diz assim: ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos pôr uma lupa aqui. Ele diz: vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizem estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém, Marcelo? Aprender todas as coisas que Jesus ordenou. Parece que eu me torno, e os mestres têm essa característica. Eu sou evangelista de cristão. Eu fico tentando colocar fundamentos nos cristãos e ver se o cristão está andando segundo os fundamentos de Cristo. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu acredito que foi. Vocês foram batizados? Alguém não foi, por favor? Alguém não foi? Todos foram? Uma não foi, será? Graças a Deus. Ele diz para as pessoas que foram batizadas, ele diz: fazei discípulos, batizando estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, tu é batizado? Tu sabia que você é um discípulo de Cristo? Sabia, Marcelo, mas eu não faço tanta ordem disso. Mas é a última mensagem de Cristo. Se você foi batizado, você deve se entender como um discípulo de Cristo. Ah, Marcelo, eu não entendo muito bem. Eu gosto de dizer que eu sou filho de Deus. Eu gosto de dizer que eu sou crente. Eu sou gospel. Nós somos discípulos de Cristo. O que o discípulo faz? O que um discípulo faz? Você é discípulo de Cristo. A palavra discípulo, gente, vem de aprendiz. Aprendam com o Senhor. Sigam o mestre. Aprendam com ele. Vivam com ele. Vejam ele agindo. Ajam como ele. Imitem o mestre. Se você andar nos frutos, você estará imitando a Cristo. É claro que não é saiam, vão por todo mundo, se virem lá. Tem que ir com uma mensagem, tem que ir com uma missão, ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. Pergunta: o que Jesus ordenou que os discípulos nos ensinassem? Chuta aí de cara uma coisa, meus irmãos, uma. Eu te dou a liberdade de falar, na aula nós não podemos. Ensine-os a guardar tudo. Uma das coisas que nós tínhamos que guardar, o que seria? Amar a Deus é uma das coisas que Jesus nos ensinou. Mas tem mais, gente. Por favor, gente. Está tudo dentro do amor, ok? Da lição de amor, não é? Amar ao Senhor sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a ti mesmo, ok? Mas não é parte da nossa matéria, mas para se ter uma ideia que as pessoas não sabem muito o que Jesus ordenou. Parece que nós não gastamos tempo com isso. Mas aos discípulos de Cristo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era necessário ensinar a guardar todas as coisas. E muito provavelmente, se eu lhe perguntar uma, você vai dizer amor, amor, amor e só. Mas tem várias coisas, gente. Primeira mensagem de Cristo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é arrependimento? O que é a chegada do reino? O que é o reino? Tem que saber. Jesus falou: ensine-os a guardar, senão você não fez discípulos. Andar em amor, sim. Novo nascimento, sim. Tem que nascer de novo, meu irmão. Nascer de novo, sim. Você está muito ruim, não dá para consertar, não dá. Tem que nascer de novo. O camarada chega quebrado, achando que vai sentar na igreja, tomar uma ceiazinha, ser batizado e está tudo transformado.
Tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você vê, gente, a gente voltar nos primórdios dos ensinos de Cristo, a gente vai ver que a gente acaba passando tempo sem ensinar exatamente tudo aquilo que Jesus ordenou. A ordem é ensine-os a guardar, ensine-os a praticar. Todos os apóstolos fizeram isso, investiram tudo o que tinham para ensinar pessoas do mundo inteiro a tudo aquilo que Jesus ordenou. Paulo ensinou isso em todas as suas cartas. João em todas as suas cartas. Pedro nas suas 2 cartas. E das coisas que o Senhor nos ajudou, nos ordenou aprender: arrependimento, reino de Deus, novo nascimento, vida no Espírito. A respeito do Espírito Santo, eu gosto quando Jesus diz: eu fui enviado para o Pai, vou embora, mas o Pai vai enviar outro semelhante a mim. O Espírito Santo é exatamente semelhante a Cristo, não é a mesma pessoa, mas age da mesma forma. Saber sobre o Espírito Santo. O que mais, gente? Jesus falou muito sobre o seu retorno. E eu fiquei pasmo, gente, por saber que a última mensagem que eu tinha visto sobre escatologia fazia 26 anos. Nós não gastamos tempo falando do retorno de Cristo. Por isso que eu disse, é uma igreja que não tem expectativa da volta. Não, meu irmão, uma igreja relevante. Ah, somos uma igreja relevante? Somos. É um discurso ou uma constatação? Eu não quero pegar pesado com vocês, gente, eu amo vocês. Mas parece que a coisa é urgente. Precisamos ser ensinados. E graças a Deus, o Rema se compromete a ensinar você tudo aquilo que Jesus ordenou. Uma vida de fé, uma vida de espírito, caráter de Deus. Deus é bom, Jesus falou. Isso você vai aprender no Rema. Quero dizer uma coisa, não estou estimulando simplesmente você pegar o seu dinheiro e investir no Rema, não. Senta lá para aprender. Não jogue seu dinheiro fora. Provérbios 4:7, com tudo que você possui, adquire conhecimento. Ah, tinha que ser de graça, já é uma falta, já é uma preguiça absoluta de investir o seu dinheiro naquilo que você, que serve para o seu conhecimento. Ah, comprar uma Bíblia, vai ter dinheiro envolvido aí, gente, vai pagar um professor, vai ter. Ah, ele podia dar aula de graça, você poderia trabalhar de graça também. Seria bom se você trabalhasse de graça. Eu vou trabalhar por amor. Eu não precisa me pagar. O Senhor falou para me dar de graça o que eu recebi. Então, gente, adquire o conhecimento. Ok? Então, Jesus falou sobre o Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito, falou muito sobre amor. E 2 mandamentos identificam tanto judeus como cristãos no mundo inteiro. É uma doutrina tanto para judeus quanto para cristãos. Um homem chegou perto de Jesus, chegou: bom mestre, quais são os maiores mandamentos da lei? Aí Jesus diz: os grandes mandamentos da lei é: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Gente, não é fácil, gente, por favor. Com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o entendimento. O segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz: quem faz isso cumpriu a lei. Não existe novo nascimento, não existe vida cristã isento do amor. O amor sustenta todas as outras doutrinas. O amor, por amor, o Senhor volta a buscar a sua igreja. Por amor a você, a cada fio de cabelo que você possui, cada pensamento distorcido seu, cada caminho errado, cada vez que você ofendeu pai, mãe, esposa, filhos,
cada vez que você xingou o vizinho. E eu acredito que se você é que nem eu, foram milhares de vezes, cada caminho torto, cada decisão errada. O Senhor é capaz, por amor, fazer com que seu filho pague no seu lugar e lhe dê a graça e os méritos de Cristo para você. Amor, ok? Então, parte fundamental da doutrina, o amor, sustenta todas as demais. E como eu disse, nada revela tanto a natureza de Deus na sua vida do que andar em amor. E o ágape é um amor sacrificial. Eu vou dizer como eu entendo o ágape na minha vida com a minha esposa. Thelma pode andar totalmente errada, isso nunca aconteceu. Em geral sou eu que dou umas pisadas de bola, mas os maridos são assim. A gente assume, as mulheres não assumem. Paulão, fica comigo, cara. Homens assumem que andam, que pisam na bola, mulheres não assumem. Durmam com esse barulho, ok, mulheres? Amém. Foi tão... Aleluia. Deixa eu tentar rebobinar aqui. Então, amém. Eu falei, nada revela tanto o amor de Deus quanto andar em amor. Se Thelma errasse a vida inteira, eu continuaria amando ela. Olha, gente, amor não é sentimento, ok? Eu falei, amor é um sacrifício que se faz em favor de alguém que não vai poder lhe recompensar. Vamos partir daí, o amor ágape, esse aqui. Então, Thelma pisou na bola. Thelma vai responder com Deus. O que se espera de mim? Que eu a ame. O que é o amor? Ficar firme, continuar amando, continuar sustentando. Meu relacionamento com Thelma é meu relacionamento com Deus. Marcelo, ame a sua esposa. Acabou. Thelma, idem. Se Marcelo pisar na bola, se Marcelo não for o marido que ela sonha, ela tem um relacionamento de amor com o Senhor. Amar ao Senhor, teu Deus, Thelma, com todo, e ame o seu próximo, que sou eu, como a você mesmo. Claro, meus irmãos, que é um amor, marido e mulher, obviamente, tem vários tipos de amor. Por exemplo, com os filhos também. Minhas filhas, se não forem a pessoa que eu sonhei, eu vou me responsabilizar com elas. Cada uma das suas pisadas de bola. Graças a Deus não tiveram tantas, amém. O tantas é ótimo. Mas, amém. Deus faz exatamente o mesmo. É meu filho, eu assumo. Eu puno em casa. Eu pago o que o meu filho fez de errado. Se pisar na bola, não tem problema. Eu amo. Amor sacrificial é este. Relacionamentos na igreja, amor sacrificial. Eu tive, meus irmãos, recentemente a chance de provar uma coisa que eu tinha pregado no domingo. Na segunda-feira veio a chance de eu provar do próprio amor, que eu preguei tanto, com tanta ênfase. Um irmão querido, numa relação de negócio, de dinheiro, começou a mudar o tema. E eu falei, na hora eu falei, que eu recebi a mensagem dele. Depois nós tratamos disso, Marcelo, lá no começo do ano, ele veio tratar isso. Segunda-feira, depois de eu ter pregado no domingo sobre o amor. E veio com gosto de gás. Querendo dinheiro, ficou claro. Aí a coisa ficou tão torta, gente, que eu fiquei querendo me defender, procurando a gente mas de repente eu falei, vou sair para orar. E quando eu saí para orar, sabe, que a minha temperatura baixou, eu comecei a ouvir falar a voz do Senhor, falou, Marcelo, ande em amor. E eu falei, graças a Deus pela oportunidade de viver aquilo que eu prego. Gente, não vou resumir aqui, para a gente seguir em frente em relação aos frutos do Espírito, mas eu agi pelo amor com ele. Eu falei, olha, mandei um áudio para ele, fiz de tudo para que no áudio eu não desse a ideia de que eu estava tomando uma atitude digna de amor. Meus irmãos, não foi fácil, porque assim, andar em amor, ela exige que você poupe os demais. Orei muito por essa pessoa e decidi pagar o que ela pedisse. Eu estou dizendo, se ela pagasse, olha, me dá 20 mil reais aí, eu estaria disposto. Só para manter o amor. E já sabe, gente, estava muito fresco uma das mensagens do pastor Neemias. O pastor Neemias pregou sobre alicerces de amor, e ele deu um exemplo
que foi marcante para mim. Ele diz: se você andar em amor, você nunca vai perder. Você nunca perde. Deus vai lhe restituir. E você não vai perder o irmão. Eu falei: é isso. Decidi andar em amor. Orei muito por ele. Baixei a temperatura do meu coração. Andei em amor, gente. E foi impressionante como num dia de 24 horas, quantas coisas foram destravadas da minha vida. Não estou dizendo, aleluia, liberou dinheiro. Nada disso. Eu paguei. Ele não impediu. Eu falei: vou te dar esse valor aqui. E era bem mais do que eu tinha certeza. Na verdade, eu não deveria absolutamente nada. Era questão de conversar. Mas eu decidi. Falei: vamos dar. Então, damos, mantemos a amizade. Não falei mais nada disso e andei em amor. Sabe, gente, a alegria disso eu fiz manifestando um fruto do Espírito. Coisa que deveria ser normal na nossa vida. Cristianismo é isso, aqui dentro, lá fora, principalmente, ok? Aqui dentro nós somos cristãos, nós cantamos, nós, aleluia, meu Deus, eu te amo tanto, Senhor. Mas lá fora é onde os pecadores estão, é onde os desafios virão, ok? Vocês lembram do Salmo 1, versículo 3, a qual dá o seu fruto na estação própria? O justo dá fruto na estação própria, o fruto é o amor. Quando é a estação própria, meus irmãos? Quando a necessidade exigir. Alguém vai lhe ofender? Você é bem sem vergonha, viu? Você é um safado. Quem gosta de ouvir isso, gente? Na hora, a veia do pescoço fica brava aí. Mas, como agir em amor? O que é andar em amor nesse momento? Bem dizer, guardar tudo que Jesus falou. Dar a outra face. Esse é o desafio do amor, frutificar no Espírito. E eu peço a você, meu irmão, que sempre que você puder, faça uma boa checada aí, no seu depósito de amor, busque experiências para amar as pessoas. Vou dar algum exemplo aqui, faça algo espontaneamente, por amor, vá visitar alguém, leve um presente, se compadeça de alguém. Não dê uma roupa usada, dê uma boa roupa. Isso é treinar a andar em amor. Tenha frutos do amor na sua vida. Perdoe pessoas. Se alguém está ofendido, vá lá, peça perdão. Ela te ofendeu, não tem problema. Desculpe por te dar motivos para se ofender comigo. Ore com ela. Quer ser cristão? Isso que Jesus nos ordenou a guardar. Colossenses 3,14. Acima de tudo, esteja amor. Amor é o vínculo perfeito. Você é observado por Deus, checado por Deus, testado e provado pelo Senhor, se anda em amor ou não. Se não houver nenhum esforço para andar em amor, pelo menos um esforço, há um grande fracasso no seu cristianismo, meu irmão. Você não é sal dessa terra, não. Você é aquele sal insípido que perdeu o sabor. Eu estou falando com amor a você, porque eu não gosto de a gente não tem tempo a perder, meu irmão. Existe um provérbio judeu que eu gosto, gente. Eu dou aula de judaísmo também, na escola de missões. Uma das mensagens mais lindas do judaísmo é um questionamento de um rabino. Ele diz: ainda não amei tudo que eu posso amar. Se não for agora, quando? Nós ficamos protelando: vou andar em amor. Sim, vou viver em amor. É agora, meus irmãos. A maior identificação do cristianismo, aquilo que o seu coração mais anseia como nascido de novo, é agradar a Deus. E ninguém agrada a Deus se não andar em amor. Não, Marcelo, o homem que não tem fé, que não agrada a Deus. O texto de Gálatas diz, Tiago diz: fé opera pelo amor. Esquece todas as coisas, meus irmãos, todos os projetos, todos os sonhos. Viva andar em amor. Ok? Texto de 1 Coríntios 8,3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Há um destaque de Deus para quem vive o amor.
Amados, João 1, 4, 7, 8, andemos em amor, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Nada identifica mais Cristo senão o amor. Nada identifica mais a Deus senão o amor. Nada deve nos identificar mais senão o amor sacrificial. Esquece recompensa, meu amigo. Faça para quem não pode responder. Se alguém puder lhe compartilhar amor, evite fazer. Vá fazer com quem não pode. Ele diz, amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu quero ser esse, meus irmãos. Você quer, meu irmão? Você quer, meu querido, ser conhecido pelo Senhor? Tu quer, meu irmão? Amém? Tu quer, meu irmão, ser conhecido pelo Senhor? Como nós seremos conhecidos pelo Senhor? Andando em amor. É a lição mais, é o beabá, é o ABC do cristianismo. Ele diz, quem não ama não conhece a Deus. Amor é fruto do Espírito recriado. Ok? Donald Gee, um escritor, escreveu sobre o fruto do Espírito. Ele diz, fruto do Espírito é uma evidência visível de um poder invisível que atua dentro de você. Nós falamos de poder como dunamis, poder de transformar, também, mas não é esse poder de autoridade. O amor é um poder transformador. Meu Deus, gente, eu estava lembrando de uma biografia eu vou falar, eu não quero que vocês fiquem, essa mulher tal, mas eu li a biografia de Madre Teresa de Calcutá. Mulheres, por favor, busquem essa biografia, é uma biografia autorizada dela. As decisões dela de andar em amor são coisas absurdas. E as pessoas, que mulher católica, você vai ficar impressionado se você ler a biografia de Madre Teresa de Calcutá. Tudo que ela expressava era amor sacrificial. Para vocês terem uma ideia, gente, tudo que ela conseguia era por meio de doação. E ela conseguiu um local na Índia, em Calcutá, na verdade, Madre Teresa de Calcutá. Ela conseguiu uma doação de um espaço enorme para poder alojar pessoas em estado de necessidade. E ela saiu na rua buscando. Inclusive, nessa biografia que eu li a respeito dela, ela vivia todos os dias pela manhã. Ela saía nos lixos de Calcutá, ela ia no lixão de Calcutá, você via ela lá e as suas discípulas cavando lixo. Sabe o que ela fazia lá? A gente buscava crianças, porque era comum as pessoas jogarem crianças no lixo. E ela catava aquelas crianças, e ela abraçava, e ela levava, ela cuidava. E ela conseguiu este lugar, e ela reformou tudo com doação, e ela colocou todas as pessoas desenganadas pelos médicos com câncer terminal, ela punha lá, e ela tinha a ideia de que as pessoas tinham que ser acompanhadas naquele último momento com um olhar de esperança e de amor. Cristianismo puro e simples. E para vocês terem uma ideia, sabe onde elas ficavam alojadas? Nesse espaço que elas conseguiram por doação, era uma fazenda, tinha um galinheiro, elas fizeram do galinheiro as suas moradas. E os pacientes todos lá na casa. É um cristianismo que me dá um tapa na cara. A gente tem um amor egoísta. Se não me fizer bem, eu vou falar mal dele. Cristianismo frouxo. Não é o cristianismo do Espírito. Ok? E Donald Gee, é a manifestação da vida de Cristo no crente. Fruto do Espírito é substantivo singular, é substantivo coletivo. Nós praticamos individualmente, mas também praticamos como igreja. Ele diz, não são frutos, é fruto. Não se pode andar escolhendo entre as diversas qualidades de caráter. É gozo, paz, longanimidade. Eu quero ser longanimidade, mas paz eu não quero ter paz com algumas pessoas. Fruto do Espírito é tudo aquilo que o Senhor manifestou como caráter, como virtude para você. Diz mais, constituem todo, deve ser visto coletivamente, como resultado do andar no Espírito na vida do cristão. Por favor, meu irmão, se você converteu,
se você se batizou, se você assumir esse compromisso, faça o seguinte: no tempo que te resta para viver. Quanto tempo você tem para viver, meu irmão? Eu não sei. Você, Paulo, quanto? Sabe Deus, talvez uma semana. Se for uma semana, tá bom. Se for 20, 30 anos, 40 anos, tá bom. Mas no tempo que me resta para viver, minha decisão como cristão é: o Senhor não precisa me dar mais um cardápio de sapato, mas eu me comprometo, por amor a Cristo, a andar em amor. Eu vou perder se eu tiver uma oportunidade de andar em amor e pensar em mim. Por que fruto do Espírito, gente? Já estou acabando. Fruto do Espírito, talvez você não saiba, mas você vai fazer o remo e vai aprender. A natureza humana é uma natureza tríplice. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos um corpo, ok? O que eu vejo? Corpo. Estou vendo aqui cabelos, sem cabelos, uns mais velhos, uns mais novos. Não posso ver o espírito de vocês, se é um espírito recriado. Se vocês são crentes, você pode dizer, mas eu não posso ver. E nós temos uma alma, uma mente. Olha só, gente, com o corpo físico, esse aqui, eu entro em contato com o mundo físico, ok? Um espírito não está por aí derrubando copos e mexendo quadros e cortinas, ok? O corpo, contato com o mundo físico, ó. Pego cadeira, levanto, tudo com o corpo. O espírito não faz nada, uma meditação não faz nada. Corpo. Então essa natureza aqui entra em contato com as coisas naturais daqui, ok? E a mente? Nós somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos um corpo. O corpo é isso, contato com o mundo físico. A mente é o núcleo, a sede das nossas emoções, aquilo que acabamos nos tornando. Você está muito bonito com essa roupa. Você está mais velho, está mais feio, está mais gordo, hein? Então, os sentimentos, a sede da nossa alma, são sentimentos, aquilo que somos, nos tornamos, o conhecimento, as sensações que nós temos do mundo, como nós aprendemos. Então, corpo, mente. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Olha, gente, a coisa da mente é tão séria que se eu falasse Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado. Você vê, eu estou falando em hebraico, mas para você não quer dizer absolutamente nada. Então, a alma é isso. E o espírito para que serve? O espírito serve única e exclusivamente para que você tenha comunhão com Deus. As pessoas têm... uma ocasião, eu fui militar, gente, e estava fazendo uma prova, na realidade, fazendo um curso lá de sargento, e as pessoas me fizeram... eu tinha que dar uma aula, e eu mandei espírito, alma e corpo na polícia. Eu falei, vou assinar espírito, alma e corpo para esses policiais aqui. E falei, se você não é cristão, o seu espírito está morto. Você é só uma alma e um corpo. Você é só emoções e um corpo. Você não tem um espírito recriado. O espírito recriado é a vida de Deus no cristão. É a sede do amor. Frutos do espírito é fruto do seu espírito recriado. Gente, como nós somos árvores, Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim dá muito fruto. Vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Impressionante, lá de 6 vezes permanecer, precisamos permanecer. Mas somos ramos, meus irmãos. Ramo por si só não dá frutos. Nós fazemos obras da carne, sim, mas frutos do Espírito nós só damos por amor ao Senhor. Ok? Então, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Frutos do Espírito, o fruto do Espírito não podem ser produzidos pela natureza humana. A mensagem pode parecer igual, é uma manifestação de amor, é um amor, é uma demonstração,
algo que você faz na direção de alguém para ajudar a outra pessoa que não é cristão, faz também. Mas a Bíblia diz que não são a mesma coisa. Eu vou te dizer, quem faz isso toma uma boa decisão em relação ao necessitado. E não é um cristão, ele está no caminho de se tornar. Ele está bem perto de ser. Mas fruto do Espírito é aquilo que o Espírito faz por teu intermédio. E o que são? Nós temos 9 virtudes ali em Gálatas 5:19. São 9 virtudes produzidas pelo Espírito Santo através de nós. E o que é isso, Marcelo? Produzidas pelo Espírito através de nós. Eu gosto de um tema de Jesus dizendo assim, olha, Jesus diz, o Pai que habita em mim, Ele faz a sua obra por meu intermédio, ok? Amém? O que isso tem a ver, Marcelo? Vou explicar. Olha só, gente, Jesus disse, a obra do meu Pai, Ele faz por meu intermédio. Quem faz a obra, gente? A obra do meu Pai, Ele faz por meu intermédio. Quem faz a obra? O Pai, a obra do meu Pai, Ele faz por meu intermédio. Deus faz a obra por meu intermédio. Jesus está dizendo. O Espírito frutifica gozo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio por seu intermédio. É o Espírito que faz. Nós nos entregamos ao Espírito, que por de nós saia amor, que por meio de nós saia alegria, que por meio de nós saia paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus e o Espírito Santo quer fazer através de você. Se você não fizer, nada será feito. Imagina, gente, um corpo deformado, um corpo sem os movimentos, sem uma ligação com o cérebro, sem uma resposta motora boa. É um cristianismo sem frutos, sem boas obras, sem evangelismo, sem cultuar, sem falar do Senhor, sem se envolver nesta vida. Fruto do Espírito é exatamente isso que você vai aprender. Ok? Nessa matéria, gente, você vai aprender esses 9 virtudes. E eu quero dar rapidamente aqui para a gente encerrar. Por que fruto e não frutos? Porque a ideia é que é um fruto com 9 manifestações. Ok? Pensa aí numa mexerica. Ok? Quantos gomos tem? Sei lá, eu nunca contei. Vamos dizer que tenha 9. Uma mexerica com 9 manifestações. Você pode escolher? Eu quero amor, não quero paz. Não existe essa opção. Primeiro, porque não é um fruto que você produz. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são ramos. Se você permanecer em mim, você vai dar muitos frutos. E eu não quero ser um cara vazio de frutos, não. Tu quer, meu irmão? Ser um cara vazio de frutos? Um cara insosso? Sem sal nem açúcar? Sabe aquela pessoa que você conversa, você nunca vê nada de bom nem nada de ruim no camarada. Eu prefiro ver coisas ruins no camarada do que não ver nada. Eu prefiro ver o camarada tentando errar, tentando acertar, do que não ver nada na vida dele. É o meu desafio, eu sou assim, eu prefiro ver. O camarada quer ter uma vida boa, não pode, mas ele quer ter. Agora, cristão sem frutos do Espírito, cristão sem amor, é a coisa mais maluca que o mundo pode produzir. Cristãos que não sabem o que Jesus ordenou, que não praticam, que não são guiados pelo Espírito, que não andam em amor. Nada identifica mais um cristão neste mundo do que andar em amor. Decidir-se andar em amor, perder, sim. Abrir mão, sim. Humildade é você ceder do seu direito. Está lá na fila, é direito seu, o seu próximo, alguém chega com um pacote, por favor, passe na minha frente. Chances de você demonstrar amor. Eu lembro que eu estava em uma ocasião tarefado, pressão no trabalho, meu irmão, meu Deus do céu, pressão, ia para o culto, lembrei de um querido irmão, que já foi para estar com o Senhor. Passei numa loja de sapato, comprei um sapato para ele, fui debaixo de chuva na cabeça, cheguei lá, meu irmão, comprei para você. Gente, eu fiquei tão feliz com aquele gesto.
Eu ganhei o dia, gente. Eu não sou muito de dar carreira, não. Vocês sabem o que é dar carreira, gente? Aqui tem, pastor? Tem, né? Eu já devo ter dado umas 3 na vida, mas eu não passei. Inclusive, eu prometi dar umas carreiras na igreja, não sei se você estava. Prometi, não dei nenhuma, ok? Mas eu dei várias carreiras naquele dia de alegria. E olha, aquela pressão era enorme. Demonstrar amor vai trazer alegria a você. Ser justo vai trazer. Ter paz, alegria. Primeiro, guarda-se na paz. Estou em paz. Quando você faz aquilo que é certo, você está em paz. Quando você não faz, a pressão vai vir e seu espírito vai dizer: você está errado, camarada. Perca, meu irmão, mas honre ao Senhor. Leve frutos ao Senhor. Eu gosto de Jesus dizendo: eu vim buscar frutos em você. Quais são os seus frutos diante do Senhor? Os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade, gente, é paciência com as pessoas que te irritam. Isso é difícil, pastor. Ter paciência com quem te irrita a vida inteira. Benignidade é uma vida gentil. Sabe, marido muito bravo, mulher muito brava, mulher que fala muito, marido que fala demais. Você não vê o fruto do Espírito, uma pessoa irritada e chama isso de fruto do Espírito. Não, eu sou assim, a minha natureza, meu pecado, obra da carne. Seja gentil com quem não é gentil com você. Que coisa sensacional. Te xingando, você, tá bom, por favor, pode passar na minha frente, não tem problema não. É um tapa na cara com luvas de amor. Não, é meu direito. Por favor, você tem razão, é teu direito, posso? Inclusive, vou pagar a sua conta. Meu Deus, é um gesto de amor além da conta, amém? Bondade. Nós temos aqui atitudes de cristão para com outras pessoas, né? Longanimidade, paciência para com aqueles que nos irritam. Benignidade, uma vida de gentileza, de docilidade. Você é um cara muito irritado, meu irmão, vá praticar o amor, vai andar em amor, decida-se andar em amor. E bondade, que refere-se a você ser bom com as pessoas, em palavras, em atos. Ok? Encerrei por aqui. Mas deixa eu te dar só uma ideia. É óbvio que a matéria no Rema são 7 dias sobre esse assunto. Na verdade, todas as matérias, elas flutuam em um tema de amor. Como eu falei, o amor fundamenta todas as matérias, porque o amor é a essência do cristianismo. Mas andar em amor, meus irmãos, é a coisa mais recompensadora que existe no cristianismo. É uma perda gigante você ter a oportunidade de ser gentil com a pessoa e não em andar em amor. Eu vou dizer, gente, está muito difícil viver no mundo hoje. Às vezes fica difícil até os relacionamentos na igreja. Numa carta Paulo aos Filipenses, gente, ele está falando para que o amor aumente. Olha, gente, eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais. Mas ele começa a repreender as pessoas porque eles estavam andando em desamor, pensando só neles. Paulo sempre exortou andar em amor. Paulo entregou a sua vida por amor. E eu vou dizer, se eu estiver sozinho aqui nessa, eu acredito que não, eu me esforço para que eu possa dar frutos de amor. Como eu falei, amor não é se esforçar, vou me esforçar para andar em amor. Amor é algo que vai brotar de você do relacionamento correto com Cristo. Quanto mais com Cristo você andar, como Jesus disse, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Aí ele diz, e nisto é glorificado o meu Pai. Eu quero que Jesus seja glorificado. Gente, se de fato você ama o Senhor, você precisa optar por andar em amor e nos frutos do Espírito. Andar em amor é andar nos frutos do Espírito. Se você identifica algo na sua vida que não é benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, é aquilo que você deve corrigir e orar ao Senhor. Não tente mudar, você não vai conseguir, mas ore ao Senhor. Espírito Santo, guia-me. Falta de sensibilidade cristã é uma coisa péssima. Você vai viver a sua vida errado, indo para o caminho da perdição, achando que está tudo bem, que você
é um filhinho querido do papai. Cristãos maduros andam em amor, oferecem do seu dinheiro, do seu tempo. Eu gosto do tema, vou encerrar aqui. Eu sempre falo que vou encerrar, nunca encerrar, então eu vou encerrar. Estou dizendo que eu tenho tempo ali. Eu recentemente caiu a ficha do termo que diz: quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, meus irmãos, você foi batizado, você decidiu ser batizado, o caminho é para frente. Diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se você foi batizado, acabou para você, meu irmão. O caminho é para lá. Não volte atrás. Não pode voltar atrás. Se você se comprometeu, tipo casamento, eu te amo, querida. Eu lembro de dizer: eu não vou negar que sou louco por você. Eu falava isso para a Thelma, até ser o momento de provar amor. Graças a Deus, gente, Deus nos dá tempo, ok? Mas vamos começar hoje. E eu insisto a você, faça o rema, gente. Foi o maior investimento que eu fiz. Eu não lembro de ter feito investimento maior do que sentar-me por 2 anos e concluir o rema e ter todas estas coisas no meu espírito. E agora é comprometimento meu, em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro por todos aqui. Feche os olhos, por favor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, é o Senhor quem faz com que o nosso coração queime para demonstrar ao Senhor que o amamos por meio de frutos. Eu já disse, e Senhor, eu tenho a graça de dizer que eu quero dar frutos ao Senhor. Não são os frutos que eu vou produzir, são os frutos que o Espírito Santo irá produzir por meu intermédio. Quando for o momento de andar em amor, Senhor, de dar fruto na estação própria, eu quero ser homem cristão o suficiente para decidir-me andar em amor, nos frutos do Espírito e não nas obras da carne. Pai, no tempo que nos resta para viver, eu acredito que o Senhor está às portas de voltar. Nós não sabemos quanto tempo temos, Pai, mas no tempo que temos, nos dá a graça de andar em amor, de viver em amor, no amor ágape, aquele amor que o Senhor derramou no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, isto é com Ele, Senhor. Desperta-nos o desejo de investir o que temos e fazermos, Senhor, esses 2 anos, Pai, que é uma forma sensacional de investirmos em nosso tempo e dinheiro, Pai, adquirindo conhecimento. Obrigado, Pai, por essa mensagem de amor. Receba toda a nossa gratidão, o nosso compromisso, Pai, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Vá até alguém, olhe nos olhos dele, diga: conte comigo, e eu vou contar com você. Nós vamos andar juntos em amor, em nome de Jesus. Eu conheço você. A marido e mulher não vale, né, gente? A marido e mulher já está meio que no DNA, né? Eu vou também.